A França, país onde está localizada a famosa Torre Eiffel, na romântica Paris. É um lugar onde muitos sonham ir para lá e ver momentos lindos, né, inesquecíveis, que muitas vezes a gente só vê na televisão. Que coisa mais linda! Mas nem tudo são flores lá na Cidade do Amor. Você sabia que lá uma enfermeira foi condenada por matar cerca de 30 pacientes? Mas qual seria o motivo que teria levado ela a fazer isso? Com certeza a resposta vai te surpreender. Hoje vocês vão conhecer o caso da Christine Malevre, a enfermeira assassina. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Christine ficou conhecida pelos jornais em 1998, quando foi suspeita de matar até 30 pacientes, né? Ela nasceu no dia 10 de janeiro de 1970. A francesa, que era enfermeira no Hospital François Quesnay, em Paris. Ela foi acusada de matar pacientes que já estavam ali com doenças terminais. Eram todos idosos entre 72 a 88 anos. A acusação: em 1988, Christine foi então acusada e presa pelas mortes dos pacientes que começaram no ano de 1997. C'était en janvier 2003, devant la cour d'assises des Yvelines, 10 jours de procès, au cours desquels elle a fait face à 7 familles qu'il accusait d'avoir tué leur père, leur mari. Dia 25 de julho de 98, a ex-enfermeira, então, que tinha apenas 29 anos de idade, assumiu que tinha ajudado mais ou menos 30 pessoas a morrer, aplicando nelas morfina e potássio no hospital em que trabalhava. Tombé dans le coma après avoir reçu une surdose de morphine injectée par Christine Malevre. Ela foi presa e interrogada, mas por não ter queixa formal dos familiares dos pacientes, a enfermeira acabou com um benefício de fiança e foi liberada enquanto esperava para saber se ia ser julgada ou não por assassinato. Nesse momento, a cabeça dela já não estava das melhores, tanto que logo depois disso a Christine tentou se matar, causando em si uma overdose decorrente aí do uso de diversas drogas. Mas isso não foi o suficiente para levá-la a óbito. Christine Malevre sort de l'hôpital avec l'idée de se suicider. Elle avale 5 boîtes d'anxiolytiques. Em sua defesa, Christine alegava que ela tinha feito tudo isso a pedido dos próprios pacientes. Devant le juge, Christine Malevre revient sur les aveux passés en garde à vue. Elle ne se dit plus responsable que de 4 décès au lieu de 30. Já que eles sofriam muito e sabendo que não teriam mais recuperação, eles preferiam então partir sem mais sofrimentos. E existe um nome para isso se chama eutanásia. A eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Geralmente, a eutanásia é realizada por um profissional de saúde mediante pedido expresso da pessoa doente. Geralmente, talvez seja mais comum em animais, né? Então, em animais a gente vê, tipo aqui no Brasil, por exemplo, isso acontece, né? O veterinário, ele sacrifica quando um animal está muito doente, vê que não vai ter recuperação. Em alguns países, isso é até permitido, caso o paciente assim deseje, né? Porém, mesmo que isso fosse verdade, a eutanásia não é legalizada na França. O fato até acabou movimentando alguns grupos militantes a favor da legalização da eutanásia no país. Muitos acham que a eutanásia é um ato misericordioso devido ao sofrimento da pessoa que está à beira da morte, né? Está passando aí por conta de uma doença incurável, né? Eu sinceramente não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu queria saber de você, né? Você é a favor ou é contra a eutanásia? Une infirmière a contribué à la mort d'une trentaine de personnes. On parle naturellement d'euthanasie, d'autant plus que Christine Malevre est en liberté. On parle d'euthanasie parce que dans l'esprit d'une majorité de gens, et à commencer par le mien, une infirmière qui donne la mort... De primeira, a Christine foi acusada então por homicídio culposo, mas depois de um relatório psiquiátrico que dizia que a enfermeira tinha uma certa obsessão mórbida por doença e morte, o caso passou
de homicídio culposo para assassinato. Além de que outro relatório ainda mostrava que no plantão dela, os pacientes tinham 3 vezes mais chances de morrer. Era como se Christine tivesse alguma obsessão pela morte dessas pessoas. Sendo assim, aquele discurso de que ela só queria ajudar os pacientes acabou caindo por terra. Ela até confessou alguns dos assassinatos, mas depois acabou desmentindo a maioria deles, né? Na época, os funcionários do hospital chegaram a interrogar a Christine para tentar saber por que tantas pessoas estavam morrendo sempre na área onde ela estava atuando, né? Ou seja, a galera do hospital já estava meio desconfiada. A prisão. Apesar de Christine falar que os pacientes queriam morrer, nenhum dos familiares deles concordaram com isso, né? Além de que as próprias vítimas já não poderiam mais se defenderem, né? Já que estavam mortas. E para piorar ainda mais a situação, os familiares das vítimas disseram que seus entes queridos nunca falaram para eles que queriam morrer. Será então que Christine tinha mentido? Depois de ser presa em julho de 98, esperando o julgamento solta sob fiança, em janeiro de 2003, quando ela tinha então 33 anos de idade, finalmente aconteceu o julgamento. A Christine tinha dito aí ter ajudado pelo menos 30 pacientes a deixar o nosso mundo. Mas depois ela mudou o seu depoimento, dizendo que foram somente 4 mortes. Chegaram até mesmo a chamá-la de serial killer lá na França, né? No relatório tinha registros de 11 mortes suspeitas, mas por não ter provas o suficiente para 4 delas, a enfermeira então foi acusada por matar 7 pacientes e foi absolvida de um deles. Et en juin 99, le parquet de Versailles requalifie les faits. Christine Malèvre est mise en examen pour assassinat. O que resultou então em 10 anos de prisão, além do fato dela nunca mais poder exercer a função de enfermeira na vida dela. Pouco tempo, né, velho? Pouco tempo mesmo. Demorou pro julgamento, pouco tempo sendo presa. Parece que tá um país aí, mano. Ela foi condenada por 7, né? Depois foi absolvida de 1 por 6, então. 6, né? Mesmo ela sendo condenada por 6, ainda ficou 10 anos só. É lamentável. Bom, mas em outubro de 2003, ela ainda foi condenada a 12 anos de prisão em apelação. A enfermeira acabou sendo solta em 2007. Depois de solta, a Christine fez até um livro chamado Minha Confissão, onde falou que apesar de dizerem que ela matou os pacientes pelo prazer que ela tinha por mortes, ela realmente teria feito isso por compaixão. La décision est rendue une semaine plus tard. Le livre n'est pas interdit. Alors, les familles demandent qu'il soit versé au dossier d'instruction. Hoje, Christine tem 52 anos e está solta, morando livremente em algum lugar da França. Mas o que você acha sobre esse caso da Christine, né? Ela realmente agiu por compaixão ou porque tinha algum fascínio pela morte das pessoas? Você é a favor ou contra a eutanásia em casos de doenças terminais? Comenta aqui embaixo. A gente se vê amanhã, no mesmo horário e no mesmo canal.